Representantes da nova bancada da Câmara Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou a intenção de dar prioridade à reforma tributária e que o projeto seja lançado no máximo até abril. Para a ministra do Planejamento, Simone Tebet, é difícil conseguir avançar com a reforma antes de agosto. A gente vai conversar agora com André Félix Ricota de Oliveira, que é doutor e mestre em Direito Tributário e que vai esclarecer aí para a gente as reais possibilidades sobre esse assunto. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Gostaria que o senhor começasse explicando para a gente por que precisamos dessa tão prometida reforma tributária e qual seria a melhor solução para esse momento. Bom, a gente precisa da reforma tributária, né, o anseio aí da sociedade, né, a gente tem um sistema tributário caótico, muito complexo, é um sistema tributário que prejudica o desenvolvimento econômico, social, né, é um sistema tributário que tem como base uma forte tributação sobre o consumo, sobre a cadeia produtiva, é um sistema regressivo, porque é o consumidor final que arca com maior ônus financeiro e fiscal. Com isso, quem tem menos capacidade contributiva proporcionalmente contribui mais. É um sistema tributário obsoleto, digamos assim, até com as práticas realizadas nos países desenvolvidos. Doutor, a gente conta também para essa entrevista com Jorge Serrão. Serrão, bem-vindo. Eu só vou fazer logo aquela provocação braba que eu gosto de fazer. Dá para a gente falar em reforma tributária antes da gente rediscutir aqui o Pacto Federativo no Brasil? Porque estados, municípios, a União querem só ganhar em cima da sociedade, né? Ninguém quer ceder, ninguém quer economizar e cada um quer cada vez mais arrecadar. Então, como é que a gente discute reforma tributária seriamente nesse contexto? Você foi muito correto na sua posição, né, no que pontuou. Não dá para se fazer uma reforma tributária sem antes discutir o Pacto Federativo e uma reforma administrativa. Qual que é a reforma tributária que o governo quer? Aquele arrecade mais, em detrimento, principalmente, dos contribuintes, do cidadão. Então, a gente tem que discutir os gastos públicos, enxugar o Estado, qual o Estado que gostaríamos de viver, como ter um melhor modelo de governo, para depois, sim, falar de uma reforma tributária. Quanto nós precisamos arrecadar para manter e desenvolver esse Estado? Então, falar de uma reforma tributária sem antes falar de uma reforma administrativa é colocar o carro na frente dos bois. Doutor, como vai ser possível tributar mais quem ganha mais e menos quem ganha menos? Porque esse é o objetivo da reforma, não é? Esse é o grande desafio, né? Nós temos dois desafios, na verdade. O primeiro desafio é fazer uma reforma tributária com um sistema tributário em andamento. Então, a gente vai ter um período muito conturbado, onde, se a reforma tributária passar, a gente vai ter dois sistemas ao mesmo tempo, convivendo ao mesmo tempo. Então, fazer uma reforma tributária com o carro andando é difícil. O segundo desafio é como vai fazer isso, né? Quem tem maior capacidade contributiva, contribuir mais. Com isso, a gente vai ter que mudar todo o norte, todo o viés que é utilizado hoje. Privilegiar a tributação sobre renda e patrimônio e desonerar a cadeia produtiva e a tributação sobre o consumo. Esse tem que ser o norte da reforma tributária. Então, a gente tem que desonerar folha de salário, desonerar a incidência dos impostos sobre cadeia, exemplo ICMS, exemplo ISS, exemplo hoje o PIS e COFINS. Então, essa é a reforma tributária que deve ser visualizada e almejada, o que será muito difícil, porque tem muitos interesses a serem debatidos e discutidos. E ninguém vai querer abrir mão do seu quinhão, né? Serrão? Qual seria a maior dificuldade para uma reforma tributária hoje no Brasil? Seria por parte da União Federal, que quer concentrar mais recursos, é sempre essa ideia, pelo menos essa é a intenção do atual governo, ou o problema seriam aí governadores e municípios que querem trazer mais recursos para eles próprios, mas tem essa briga com a própria União Federal? Qual é a dificuldade? Temos inúmeras dificuldades, essa é uma delas. Atualmente, a União Federal fica com 70% dos tributos arrecadados, com as receitas advindas dos tributos. Os estados em torno de 25% e os municípios com 5% do que é arrecadado. Na minha opinião, a reforma tributária ideal é onde os municípios e os estados aumentassem as suas participações nas finanças públicas, nas arrecadações tributárias. Eu sou municipalista, eu entendo que os problemas são locais, municipais, saúde, educação, segurança. Então, os municípios teriam que arrecadar mais, para terem mais autonomia.
posteriormente os estados, para efetivamente a gente ter um pacto federativo, uma federação de verdade, onde os estados gozam de autonomia. Para ter autonomia, o estado precisa ter autonomia financeira. E depois da União Federal. Então, no meu modo de ver, a União Federal teria que abrir parte, né, a mão de parte do que arrecada hoje. Hoje ela concentra a maioria da arrecadação do país. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, diz que quer essa regra fiscal e a reforma tributária aprovadas até abril. Vai dar tempo, não é um tempo muito curto para isso acontecer? Não, não dá tempo. Se não quiser fazer uma reforma tributária efetivamente debatida com a sociedade, transparente, com audiências públicas, cada um apresentando o seu anseio, o seu desejo, para chegar no melhor modelo. Dá para fazer se empurrar, goela abaixo. Aí não é uma reforma tributária, é uma imposição tributária. Serrão? Nós temos duas propostas de reforma tributária em tramitação, uma no Senado, outra quase que praticamente terminativa na Câmara dos Deputados. Essas propostas, pelo que você conhece, elas atendem a esse interesse de valorizar, ou a essa importância de valorizar os municípios e os estados, ou ela continua privilegiando a União? Essas propostas, né, que você está falando, né, a PEC 45 e a PEC 110, até nós temos uma outra proposta, que é a PEC 07, né, que é uma proposta até mais moderna, né, que copia o modelo tributário dos Estados Unidos, onde não existe mais tributação sobre a folha de salários, existe tributação sobre renda, patrimônio e consumo. Mas a PEC 45 ou a PEC 110, ela só mexe com uma parte do problema, que é a tributação sobre o consumo. A tributação sobre renda e patrimônio, as duas PECs não discutem esse ponto, que é o ponto mais nevrálgico hoje. E outra coisa, uma PEC, ela é estrutural. Quais serão depois da emenda constitucional, depois da reforma, vamos dizer assim, aprovada, quais serão as alíquotas aplicadas? Aí que está o grande problema. Vai se aumentar a tributação sobre o consumo ou vai se desonerar ou reduzir a tributação sobre o consumo? Mas no ponto que você falou, não atenderá uma melhor arrecadação pelos parte dos municípios e dos estados. A ideia é que se mantenha como está, nesse sentido, da arrecadação dos estados e dos municípios. Existe algum modelo aí de reforma tributária que caberia melhor ao Brasil hoje? Existe algum que a gente poderia importar aqui e usar na nossa economia que valeria a pena revisar e ver para a gente ter uma melhor reforma tributária por aqui? O Brasil é um país muito complexo, uma federação que, na verdade, não é federação, mas é um país continental. Poderíamos pegar países que são federação e pegar os modelos e tentar adaptar a nossa realidade, uma realidade de desigualdade social que não existe nesses países com modelos tributários bem consolidados. Então, pegar um modelo tributário da Alemanha ou dos Estados Unidos, são países que são federação, e adaptar a nossa realidade. Esses países, pelo menos, eles privilegiam a tributação de renda e patrimônio e desoneram a cadeia produtiva, o que seria uma grande vantagem para nós. Na sua visão, a nossa classe política, que é bastante patrimonialista, ela aceitaria aprovar alguma medida que tratasse dessa questão de tributação sobre a renda e o patrimônio? Essa questão não é só a nossa classe política, né? É uma questão cultural da nossa elite, né? Ser patrimonialista, né? Infelizmente, a história do Brasil nunca se pensou nas igualdades sociais, diminuir as desigualdades sociais. Então, é uma questão cultural que vão ter que passar, é uma barreira que será enfrentada. E nós estamos chegando no limite. Se essa barreira não for enfrentada, o Brasil não vai desenvolver. Não adianta ter um sistema tributário que penaliza os mais pobres, os mais carentes, que não vai levar a um desenvolvimento econômico e social. Se não existir esse desenvolvimento, o Brasil sempre será um país de terceiro mundo e vamos dizer que ele é o país do futuro, que um dia vai crescer e vai desenvolver, e nunca vai acontecer isso. Então, essa barreira vai ser enfrentada. Uma hora vai ser goela abaixo também, pela sociedade em cima da classe política. Doutor, hoje há um desequilíbrio muito grande, né, em relação à indústria, que paga quase 1/3 dos tributos no Brasil e responde somente por 10% da produção. Como é possível ter justiça tributária e também ter uma reindustrialização? Esse ponto é importante, né? A indústria vem sendo penalizada ao longo dos anos. Na década de 80, a indústria representava 30% do PIB, hoje não chega a 10%. A tributação é muito pesada, né, sobre o processo produtivo. Aqui no Brasil é o único país do mundo que existe o PIS e a COFINS,
que é um tributo sobre o faturamento, independente se você tenha lucro ou não, você paga esse tributo, e muitas vezes você está operando no 0 a 0, só que você tem o déficit devido a esse tributo que incide sobre o faturamento, faturou, pagou, não existe nenhum país do mundo. Então, e existem outros setores da economia que têm muitos benefícios fiscais e tributários. Então, como seria? Melhorar a tributação sobre a cadeia produtiva, desonerar o máximo possível e acabar com muitos benefícios fiscais. Porque toda vez que o governo dá um benefício fiscal para um determinado setor, outro setor é penalizado. Não adianta, por exemplo, reduzir a tributação da indústria e penalizar um outro setor da economia. Na PEC 45, aparenta, a primeiro momento, que se beneficiará a indústria, mas os prestadores de serviço serão altamente penalizados com uma carga tributária muito alta. Até uma redundância, né? Altamente penalizado com uma alta carga tributária. Então, deve simplificar a tributação, reduzir a carga tributária do setor industrial, mas também não penalizar o outro setor. Deve ter uma carga tributária equânime para todos os setores da economia. Serrão? O debate, então, não é simples. Você acha que o governo está preparado para esse tipo de discussão sincera e aberta sobre a reforma tributária? Pelo que eu tenho visto de postura do ministro Fernando Haddad, pelo que eu olho de longe, né, pelas informações da mídia, da imprensa, eu acho que ele só está ouvindo um setor, só está ouvindo o Sindifisco. Ele está sendo assessorado só por fiscais da Receita Federal. Então, não sei, apesar de saber que no governo tem gente com competência, que já participam de propostas de reforma tributária há um bom tempo, eu não sei se o governo está preparado ainda, até porque assumiu há pouco tempo. Não era uma questão que o ministro estava afeto, né? Não era uma questão da pauta do ministro Fernando Haddad. Então, eu acho que ainda está cru o debate, até porque ele não apresentou nada. Ele foi na FEBRABAN, apresentou um discurso bem recepcionado pela sociedade, foi na Fiesp, apresentou um discurso, foi bem recepcionado pelo setor, mas de concreto não apresentou nada. O que a gente pode esperar, então, da votação, talvez, da reforma tributária com essa nova formação aí do Congresso? Você acha que é uma prioridade de todos ou é somente do governo? Infelizmente, alguém vai querer aprovar algo com o nome de reforma tributária, só para dizer que fez a reforma. Esse é o maior problema que eu vejo. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que o Congresso, né, que a responsabilidade é do Congresso, o Poder Executivo tenha competência de apresentar um projeto de reforma, mas é o Congresso que vai decidir, que no Congresso o debate seja amplo, transparente, tenha audiências públicas, ouça a sociedade, ouça os setores da economia, ouça os trabalhadores, ouça os empreendedores, para aí sim ter um projeto bem desenhado e leve para a votação no Congresso. Não simplesmente o Poder Executivo empurre um projeto sem debate e o Congresso só simplesmente acompanhe. Muito bem, a gente conversou com o doutor e mestre em Direito Tributário, o André Félix Ricota de Oliveira. Obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos aí sobre a reforma tributária tão aguardada e tão comentada. Uma boa tarde e um bom sábado para o senhor. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês e eu acho que esse semestre vai ser o debate, a tributação sobre o consumo e a reforma tributária. Muito bem, a gente aguarda então para saber o que vai acontecer, né?